Depois de 2 décadas cortando corpos, achei que já tinha visto de tudo, até encontrar alguém maquiada por dentro. Meu nome não vem ao caso. Sou tanatopraxista. Trabalho num laboratório de médio porte ligado a uma funerária. E a maior parte do tempo meu serviço é puramente técnico. Lavar, preparar, drenar, conservar. A gente aprende a separar as emoções da função. Não é uma escolha, é necessidade. Já lidei com corpos em todos os estados que você puder imaginar. Gente que veio de acidente, de queda, de incêndio, crianças, idosos, gente boa, gente que ninguém quis buscar. Um corpo para mim sempre foi um corpo, até aquela manhã. Era uma terça-feira normal, plantão tranquilo, música ambiente baixinha, cheiro de formol no ar como sempre. Chegou o corpo de uma mulher, uns 50 e poucos anos, nome civil preservado por ética. Eu a chamarei aqui de ela. Ficha clínica limpa, causa da morte, parada cardiorrespiratória. Natural, disseram. Sem lesões aparentes, sem investigação judicial, corpo em estado excelente. Não aparentava violência nem negligência. Pele bem cuidada, cabelo ainda levemente cheiroso de algum shampoo caro. Uma mulher comum, classe média. Visualmente, era o tipo de corpo que costuma passar pelo preparo em no máximo 2 horas. Mas naquela manhã, o processo não foi tão simples. Ou melhor, foi até eu abrir a cavidade abdominal. No momento em que fiz a incisão vertical no abdômen, notei algo que não me soou certo. Havia um brilho estranho, quase imperceptível. Achei que fosse ilusão de ótica, mas quando afastei com o separador, vi claramente resquícios de um pó dourado na região do útero. Continuei o procedimento. À medida que eu manuseava as alças intestinais, percebi que estavam levemente tingidas. Não era sangue coagulado, nem necrose. Era outra coisa. Como se tivessem sido mergulhadas em tinta escura e depois lavadas superficialmente. Nenhum dos meus instrumentos causaria aquilo. Nenhum estado de decomposição precoce também. O que me derrubou de vez foi o estômago. Quando abri com o corte padrão, o odor era o habitual. Ácido, restos alimentares. Mas junto disso, havia uma substância avermelhada, pastosa, misturada ao conteúdo gástrico. Algo que lembrava batom derretido. A cor, o cheiro levemente adocicado. Uma das marcas baratas, talvez, mas nitidamente maquiagem. Na hora, minha mão congelou. Eu não estava diante de um erro técnico, nem de um corpo contaminado. Aquilo era intencional. Não avisei ninguém. Não sei explicar o porquê. Foi instintivo. Limpei tudo com precisão, continuei o trabalho e anotei no mental cada detalhe, como se estivesse estudando um enigma que ninguém mais deveria ver. Nenhum dos assistentes notou nada. Para eles, era mais uma terça-feira. Na tarde seguinte, enquanto organizava a documentação pós-laboratorial no escritório anexo, ouvi 2 mulheres conversando baixo na recepção. Pela porta entreaberta, percebi que uma delas era familiar da falecida. Irmã, se não me engano. Elas não sabiam que eu estava ali. Ela falava essas coisas, disse uma voz, contida, quase cansada. Que a beleza tinha que durar mais do que a carne. Que mesmo depois de morta, ela ia continuar linda. As palavras me atingiram como uma lâmina gelada. Não sei o que mais foi dito. Minha cabeça entrou num estado de eco surdo. Naquele instante, tudo fez sentido e, ao mesmo tempo, nada fez sentido. Quem faria isso consigo mesma? Maquiar os próprios órgãos? Não havia sinais de perfuração no estômago. Nenhuma substância líquida com vestígios de coloração nos órgãos que indicasse ingestão simples. Não. Aquilo tinha sido feito com cuidado, ao longo de anos. Era um trabalho que misturava precisão estética com alguma obsessão profunda. Naquela noite, não dormi. Naquela noite, não dormi.
Passei horas deitado, olhando para o teto, tentando reorganizar as imagens na minha cabeça. O brilho do pó no útero, as alças intestinais com tonalidade artificial, o estômago com batom misturado ao ácido. Nenhum manual, nenhum curso, nenhuma palestra na minha formação previa isso. E o que mais me corroía não era o que eu vi, era o que eu não entendi. No dia seguinte, cheguei mais cedo. Entrei na sala de conservação antes dos outros. O corpo dela já havia sido preparado para o velório. Estava com uma maquiagem externa delicada, discreta, mas visivelmente feita com esmero, como se fosse o último retrato de uma vida inteira de vaidade. Me aproximei do rosto dela. Era bonito, sem dúvida. Pele esticada em alguns pontos, mas bem mantida. A pálpebra superior tinha uma leve sombra dourada. Eu não consegui não pensar. Era a mesma tonalidade do que vi por dentro. Fiquei ali alguns minutos, parado, encarando. E a sensação que tive foi a de que ela sabia. Não sei explicar isso com lógica, mas parecia que aquele rosto, mesmo inerte, carregava um certo orgulho, como se dissesse: viu? Eu consegui. A partir daí, comecei a pesquisar. Usei meus contatos discretamente, sem levantar suspeita. Vasculhei artigos antigos sobre rituais de embalsamamento, práticas ocultas, até fóruns obscuros de modificações corporais. Achei de tudo. Gente que colocava tinta sob a pele para brilhar na luz negra. Gente que ingeria metais pesados por estética. Mas nada, absolutamente nada, se comparava ao que eu vi. Fui atrás da ficha dela. Descobri que tinha histórico de pelo menos 14 intervenções estéticas não declaradas oficialmente. A maioria feita fora do país, com médicos alternativos. Procedimentos íntimos, muitos deles sem sentido clínico. Havia uma anotação curiosa sobre aplicações intraperitoneais com fins estéticos, o que é, no mínimo, um absurdo técnico. Tudo indicava que ela vinha preparando o corpo por dentro, como se o lado de dentro também fizesse parte de uma vitrine, um altar, uma armadura estética contra o tempo. E aí me peguei pensando, por quê? Será que era só vaidade extrema? Uma fuga do envelhecimento? Ou havia algo mais profundo ali, uma crença, um medo do desaparecimento? As frases que ouvi da irmã ecoavam o tempo todo. A beleza tem que durar além da carne. Mesmo depois de morta, eu vou continuar linda. Comecei a perceber que havia uma lógica, por mais distorcida que fosse. Talvez ela realmente acreditasse que o corpo era um templo, por completo, e que não bastava parecer bonita por fora. Ela queria ser bonita mesmo onde ninguém mais veria. Nem os vivos, nem os mortos, nem Deus. E eu fui o único a ver. Nos dias seguintes, meu trabalho mudou. Comecei a observar detalhes que antes ignorava. A pele que parecia repuxada demais. As tatuagens internas de gente que ninguém sabia que tinha. Implantes, microintervenções, sinais de que mais pessoas escondem versões secretas de si dentro do próprio corpo. Como se a morte revelasse o que a vida tentou esconder. Mas nada chegou perto daquela mulher. Eu não contei para ninguém, nem na época, nem agora, com nome. Esse relato é talvez o mais perto que cheguei de verbalizar o que vivi. E vou te dizer, isso me deixou marcado. Porque desde então, toda vez que abro alguém, me pergunto se estou invadindo um corpo ou desenterrando um segredo. Eu trabalho com corpos há quase 20 anos. Tanatopraxia, um nome bonito para uma profissão que a maioria das pessoas nem sabe que existe e que outras preferem fingir que não existe. Mas alguém precisa fazer o que ninguém quer ver. Preparar os mortos para que os vivos possam se despedir. E quando se faz isso por tanto tempo, o que assusta a maioria vira rotina. A pele fria, o cheiro, o barulho do metal cortando. Tudo isso passa
O que não passa é quando alguma coisa foge do padrão. E comigo, isso aconteceu uma vez só, uma única vez, e foi o suficiente. Naquela semana, o IML da cidade vizinha estava sobrecarregado, então recebemos alguns corpos que normalmente não viriam para cá. Um dos cadáveres era de um homem jovem, a ficha dizia pouco. 28 anos, vítima de causas indeterminadas, aguardando investigação complementar. Corpo liberado para preparo e sepultamento por decisão da família. Quando chegou, parecia como todos os outros. Rosto inchado, alguns hematomas, leve rigidez nos braços. Não havia sinais externos muito marcantes e, aparentemente, o óbito tinha ocorrido há pouco mais de 12 horas. Iniciei o processo padrão. Limpeza, posicionamento, abertura da cavidade torácica. Tudo tranquilo, até eu notar uma resistência incomum ao separar o externo. Pensei que fosse cartilagem calcificada, o que às vezes acontece em gente mais velha, mas ele era novo demais para isso. Insisti com cuidado, e foi aí que vi o tecido escuro. Não era parte de nenhum órgão, não era vaso, nem fibrose, nem infecção, era pano, alguma coisa feita de tecido, enfiada dentro da cavidade torácica, entre os pulmões, quase encostando no coração. Na hora, dei um passo para trás. Minha primeira reação foi racional. Pensei que talvez fosse alguma gaze esquecida numa cirurgia antiga. Mas não havia cicatriz no tórax. Nenhuma. O peito dele era virgem de bisturi. Voltei a olhar com atenção. Usei uma pinça longa e puxei com cuidado. Estava preso. Então percebi que o tecido estava costurado nas costelas internas com fio grosso, de cor escura, quase preta. A costura era antiga, firme, tensa. Minha mão começou a suar dentro da luva. Eu não estava mais diante de uma anomalia comum. Aquilo foi colocado ali, não por acidente, por intenção. Consegui soltar parte da costura e retirei o objeto. Era um pequeno boneco de pano, do tamanho de uma palma da mão, feito de tecido envelhecido, cheio de pontos tortos. Estava enrolado com fios de cabelo humano, e 3 pregos enferrujados atravessavam o corpo do boneco, um na cabeça, outro no abdômen e outro nos pés. O cheiro que subiu era estranho demais. Não era só o cheiro do corpo aberto. Era mais doce, mais ácido, quase como incenso queimado e mofo antigo ao mesmo tempo. Coloquei o boneco sobre uma bandeja metálica. Fiquei parado. O tempo parou comigo. Eu já tinha visto de tudo nesse trabalho. Briga, homicídio, acidentes absurdos. Mas aquilo me deixou gelado por dentro. Ouvi passos no corredor. Era o auxiliar voltando com um novo par de luvas. Antes que ele entrasse, joguei um lençol por cima da bandeja. Não sei porquê. Instinto, vergonha, medo. O auxiliar entrou, olhou o corpo e perguntou: "Tá tudo certo aí?" "Tá sim", eu respondi. "Vai demorar?" "Não, já tô finalizando." Terminei o procedimento todo em silêncio. Fechei a cavidade, limpei o que precisava, formalizei a documentação e deixei o boneco dentro de um saco amarelo, separado do lixo comum. Levei comigo até o final do expediente. Ninguém viu. E foi aí que o pior começou. Levei aquele boneco comigo. Não sei explicar por quê. Não era curiosidade. Era algo mais perto de cautela. Como se deixar aquilo no hospital fosse uma violação, comigo ou com um morto. Ou talvez porque eu quisesse entender. Ou provar para mim mesmo que não tinha enlouquecido. Coloquei o boneco dentro de uma sacola preta, enrolei em 2 camadas de pano e deixei no fundo do meu armário de ferramentas, na parte de baixo da área de serviço de casa. Fechei, virei a chave e tentei esquecer. Mas é claro que eu não consegui. Naquela noite, sonhei com costura. Sonhei que alguém costurava algo dentro do meu peito com agulha grossa e linha escura. Acordei com dor no tórax e suando frio. Pensei que era só impressão, que meu cérebro estava processando o choque,
Afinal, ver coisa bizarra faz parte da profissão. E a gente aprende a lidar. Só que não passou. Nos dias seguintes, comecei a sentir um cheiro estranho em casa. Não era formol, nem putrefação. Era o mesmo cheiro que senti quando tirei o boneco da cavidade. Um cheiro doce e ácido, desses que impregnam a roupa, mas só eu sentia. Minha esposa comentou que a casa estava com cheiro de produto de limpeza vencido, mas ela não sabia de nada, nem podia. Toda vez que eu chegava perto do armário, sentia a pele do braço coçar. Um incômodo que não era físico, era como se a porta de madeira me mandasse recuar. Mas o que mais me atormentava era o arrependimento. Eu não abri o boneco, não vi o que tinha dentro. Depois percebi que isso era o que mais me incomodava. Eu poderia ter rasgado aquele pano sujo, poderia ter descoberto o que tinham enfiado lá, poderia ter levado aquilo a um médico legista de confiança, mostrado para alguém. Mas não. Eu tive medo, não medo do boneco. Medo de parecer louco, medo de ser ridicularizado. E se achassem que eu coloquei aquilo lá? Então eu fiz o que aprendi a fazer desde que entrei nesse ofício. Calei, escondi, engoli. Mas a imagem não sumia. Eu tentava lembrar do rosto do homem que veio com o boneco dentro do peito, mas já não conseguia mais ver os traços. A única coisa que minha memória gravou foi aquele pano preto, os fios de cabelo, os pregos. Isso me perseguia em cada corpo novo que eu recebia. Toda vez que abria uma cavidade, sentia o estômago contrair. Será que outros carregavam segredos costurados por dentro também? Uma semana depois, fui mexer no armário. Decidi dar um fim naquilo. Não ia guardar mais, mas quando abri, a sacola estava vazia. Na hora, meu coração gelou. Revirei tudo. Tinha certeza de onde tinha deixado. Não tinha como alguém ter mexido. A chave nunca saiu do meu chaveiro, mas o boneco tinha desaparecido. Pensei em tudo. Rato? Impossível. Era pesado, tecido grosso. Minha mulher? Não tinha motivo. Nem sabia que aquilo existia. Então o que aconteceu? Eu nunca encontrei o boneco de novo. Desde aquele dia, meu trabalho nunca mais foi o mesmo. Fiquei mais calado, mais metódico, mais lento. Comecei a recusar alguns corpos. Passei a trabalhar só com idosos, quando possível. E sempre que alguém chega com causa mal definida, eu examino com um olhar diferente. Não estou dizendo que foi bruxaria, nem que foi maldição. Talvez tenha sido só um delírio meu, um erro técnico, mas eu conheço o que vejo. E eu vi um boneco costurado dentro do peito de um homem. Não sei por quê, não sei por quem, e não sei o que tinha dentro dele. Mas até hoje, toda vez que faço a incisão no tórax de um morto, meu corpo se prepara, como se esperasse ver de novo aquela costura e aquele pano preto. E se um dia eu encontrar outro, não sei se terei coragem de abrir. Mas sei de uma coisa: não foi a morte que me assustou naquele dia. Foi o fato de alguém ter morrido carregando algo que não era dele, mas que estava dentro dele, como um segredo que nunca era para ser descoberto. Meu nome não importa, só vou dizer que trabalho há mais de 20 anos como tanatopraxista. Se você nunca ouviu esse termo, é quem prepara o corpo dos mortos. Tira o sangue, injeta os conservantes, ajeita o rosto, fecha o que precisa ser fechado. O que a maioria das pessoas não tem coragem de ver, é nisso que eu coloco a mão. A gente se acostuma, ou pelo menos aprende a parecer acostumado. Só que tem uma coisa que nunca contei para ninguém. Um gesto simples, meu pessoal. Depois que termino de preparar o corpo de uma mulher, só as mulheres, eu passo uma leve borrifada de perfume atrás da orelha dela. Uma colônia suave, quase sem cheiro, dessas de lavanda. Nada extravagante. É mais um ritual meu do que qualquer outra coisa. Um tipo de respeito silencioso, sabe? Como se dissesse, você ainda é digna de cuidado. Nunca tive problema com isso.
Nunca ninguém viu, nunca ninguém reclamou. Também nunca contei. Até porque, se alguém soubesse, iam chamar de esquisitice. Ou de falta de ética, sei lá. Só que isso virou parte do meu processo, da minha maneira de encerrar uma história. Até que um dia aconteceu algo que me fez pensar se esse costume não era mais profundo do que parecia. Era uma terça-feira comum, nada de diferente. O corpo era de uma senhora chamada Odete, 82 anos, causa da morte, infarto durante o sono, morte natural. Paciente com histórico de pressão alta, sem sinais de violência, sem traumas. Veio do hospital já com o relatório completo. Corpo bem conservado, rosto sereno, quase tranquilo. Uma das pernas levemente dobradas, o que é comum dependendo da posição em que a pessoa adormeceu. Até aí, nada fora do esperado. Comecei o procedimento como sempre: limpeza, suturas, drenagem, injeção dos conservantes. Tudo dentro dos padrões, sem pressa, mas com atenção. Na etapa final, ajeitei o cabelo dela, dei um pequeno retoque com base bem leve na região do rosto e pescoço, só para suavizar marcas. E foi aí que fiz o de sempre. Estiquei delicadamente o pescoço, borrifei uma névoa finíssima de lavanda atrás da orelha esquerda, o lado que ela não estava deitada, segundo o laudo. Nesse momento, o braço esquerdo dela se mexeu. Não foi um espasmo. Eu já vi espasmo pós-morte. Sei reconhecer contrações musculares involuntárias, gases presos, reações tardias. Isso foi diferente. Foi lento, suave, como se ela tivesse tentado levantar o ombro até o pescoço. Como se quisesse sentir o cheiro mais de perto. Fiquei paralisado por uns bons segundos. Primeira coisa que fiz: chequei o rigor mortis. O corpo já estava completamente rígido antes. Tempo de óbito estimado, mais de 12 horas. Não havia nenhuma condição para haver movimento voluntário, mas ainda assim eu vi, com meus próprios olhos. Verifiquei a articulação. Mexi o braço. Voltei à posição inicial. Tentei simular o movimento. Não havia desequilíbrio, não havia inclinação da maca. Nada. Nada que explicasse. Minha mão ainda segurava o frasco de perfume. E por um instante me vi tentando entender algo que não cabia em nenhum protocolo técnico. Não senti medo, nem pavor. Mas teve uma coisa que senti, e é difícil colocar isso em palavras. Foi um desconforto, bonito, como se eu tivesse invadido um momento que não era meu, como se aquele gesto, por mais sutil que fosse, tivesse despertado alguma coisa, um resquício de quem ela foi. Não comentei com ninguém. Apenas terminei o procedimento. Vesti a roupa escolhida pela família, ajeitei as mãos sobre o abdômen, fechei a alça do caixão, marquei o corpo como pronto para reconhecimento no dia seguinte. Só que a história não terminou aí. No dia seguinte, quem veio reconhecer o corpo foi uma mulher que, pela fisionomia, dava para ver que era filha dela. Estava abalada, mas serena, acompanhada por um rapaz mais novo, talvez neto, talvez genro. Fiquei ao lado, como sempre fico, para ajudar caso precisasse ajustar algo. A filha se aproximou do caixão, olhou o rosto da mãe e logo em seguida se inclinou e sentiu o cheiro do pescoço dela. Na mesma hora, ela levou a mão ao rosto e começou a chorar. Mas não foi um choro desesperado, era aquele choro que mistura dor e surpresa, como se tivesse sido pega de jeito. Ela disse bem baixinho, quase num sussurro: "É o cheiro do dia do casamento." Meu Deus, ela usava isso. Ela dizia que só ia descansar de verdade quando sentisse esse perfume de novo. Eu congelei. Não falei nada. Só fiz o que sempre faço quando não entendo algo. Fechei a boca e prestei atenção. Depois que ela falou aquilo, que era o perfume do casamento, que a mãe dizia que só descansaria quando sentisse esse cheiro de novo, eu não consegui mais escutar o resto. Ela continuou chorando, falando baixo.
O rapaz ao lado tentava consolar, mas também estava tocado. Fiquei ali, parado, como se não fizesse parte da cena. Só que fazia e muito. A cabeça começou a pesar. A lembrança do movimento voltou à minha mente como um eco preso no peito. O ombro tentando alcançar o perfume, a suavidade daquilo, a delicadeza impossível de explicar. Aquilo não era um espasmo, eu sabia. E agora tinha contexto. Respirei fundo. Eu tinha duas opções naquele momento. Ou dizia a verdade e abria um buraco sem fundo naquela família. Ou fazia o que sempre fiz na vida. Guardava. Escolhi guardar. Nunca fui de falar muito mesmo. E ali não era o lugar para confissão nenhuma. A mulher agradeceu o preparo, disse que a mãe estava linda e que aquilo traria paz para todos. A paz que, ironicamente, eu mesmo já não tinha mais. Depois que eles saíram, fiquei uns minutos sozinho na sala. O corpo já havia sido liberado, mas continuei ali, encostado na parede fria, olhando para o chão. Não pedi respostas. Eu não sou esse tipo de homem. Mas pensei em tudo o que tinha visto nesses 20 anos. Todos os rostos, todas as despedidas silenciosas. E aquilo me bateu de um jeito que poucas coisas batem. A verdade é que o corpo fala sim, não com palavras, mas com aquilo que sobra. O gesto que ficou, a expressão que congelou, a posição que a morte deixou. Quem trabalha com isso há muito tempo sabe do que estou falando. A gente vê, mas ver não é o mesmo que entender. Passei os dias seguintes revivendo a cena. O borrifar do perfume, o som suave da pressão escapando do frasco, o movimento lento do ombro, o braço subindo num gesto que não deveria ser possível, a filha reconhecendo o cheiro. Tudo encaixava, mas não fazia sentido. Fui rever a ficha da falecida. Busquei detalhes. Não havia nenhuma anotação em comum. Nenhuma condição que justificasse espasmos tardios. Nenhuma substância no corpo que causasse contração muscular. Nada. Era uma senhora. Morte natural. Tempo de óbito confirmado. Rigor avançado. Protocolo seguido à risca. Mas eu vi. E é isso que ficou. Durante um tempo, pensei em parar com o perfume, abandonar esse costume. Achei que talvez tivesse ultrapassado algum limite, acordado algo que deveria ter ficado quieto. Mas depois percebi que não era isso. Eu não fiz nada de errado. O que me incomoda não é a dúvida, é o silêncio. Aquela mulher pode ter morrido esperando por algo. Pode ter levado um sentimento tão forte dentro dela que nem a morte conseguiu arrancar. E talvez... Só talvez, quando o cheiro encostou na pele dela, alguma coisa reagiu. Não falo de alma, nem de espírito, não sou místico. Falo de carne, de memória, de emoção cravada nos nervos, nos ossos, nas últimas sinapses antes do fim. Já vi corpos com olhos entreabertos que pareciam procurar alguém. Já vi dedos entrelaçados tão apertados que pareciam ainda amar. Já vi rugas em testas que expressavam medo, mesmo depois da vida ter ido embora. Mas nunca vi um corpo responder ao toque de um cheiro. Isso ficou comigo. Passei a olhar diferente para os outros corpos depois disso. Continuei borrifando, sim, mas agora com mais cuidado, como se pedisse permissão antes. E confesso, às vezes, espero. Só alguns segundos depois do borrifo. Espero para ver se algo acontece, se algum gesto retorna, se algum músculo se move. Mas não aconteceu de novo, nunca mais. E talvez nunca aconteça. Mas aquele único momento foi suficiente para bagunçar tudo. Às vezes me pergunto se não era apenas coisa da minha cabeça. Um erro de percepção. Um movimento que já tinha começado antes. E eu só reparei depois. Mas não. Eu vi, eu senti. E mesmo que ninguém mais tenha visto, isso foi real para mim. O que ela quis dizer com aquilo, se é que quis dizer algo, eu nunca vou saber. Talvez tenha sido gratidão, talvez tenha sido saudade, ou talvez tenha sido só uma coincidência bizarra num dia comum. A vida é cheia delas. E a morte, às vezes, também. Eu sei que parece pouca coisa.
um movimento leve, um perfume. Mas para quem vive dentro de salas frias, cercado de silêncio, às vezes é nesse pouco que a gente sente o tudo. Peço que mantenha meu nome em sigilo. O que eu vou contar não é escandaloso, nem é algo que infringe nenhuma norma do nosso ofício, mas é delicado. Trabalho com tanatopraxia há mais de 22 anos. Já perdi as contas de quantos corpos passaram pela minha mesa, quantas famílias eu vi chorando do lado de fora, enquanto eu fazia o que precisava ser feito aqui dentro. O que muitos não sabem, ou fingem não saber, é que o corpo humano, mesmo depois de desligado, às vezes fala. Não com palavras, óbvio, mas com resistência, com silêncio, com peso. Já vi corpo rejeitar produto, já vi vaso que não drenava nem com pressão forçada, vi a pele abrir sem motivo, o tecido ceder sem ter porquê, sempre assumi que fosse falha minha ou do sistema. Alguma variável fora do padrão, alguma substância vencida, algum tempo de refrigeração mal calculado. A gente precisa encontrar uma razão técnica, porque se for emocional ou espiritual, a gente trava. E nesse trabalho não dá para travar. Mas teve um corpo, em específico, que nunca mais saiu da minha cabeça. Foi numa quarta-feira, início de turno. Corpo de um senhor, 78 anos, morte por causas naturais, segundo o laudo, sem sinais externos de violência, sem corte de emergência, sem trauma. Tudo indicava um procedimento rápido e tranquilo. Comecei pela asepsia normal, tudo certo. Mas quando fui iniciar o processo de drenagem, notei que os vasos estavam diferentes, grossos, enrijecidos além do esperado. Mesmo com as substâncias aplicadas, não cedia. Reposicionei o corpo, refiz a punção, troquei a cânula, nada. A rigidez também não fazia sentido. A janela de tempo, desde a morte até a entrada no refrigerador, foi curta. O corpo já deveria estar maleável, mas não estava. Parecia retido. Na hora, minha mente foi direto para o lado técnico, produto alterado, tempo de refrigeração, erro no protocolo. Comecei a revisar mentalmente tudo, tentando entender o que estava fora da curva. Mas aí aconteceu algo que eu nunca tinha visto. Ao girar o corpo de lado para facilitar o acesso aos vasos da femoral, senti algo no bolso da calça do falecido. E olha que roupa de corpo geralmente chega limpa, tratada, mas essa estava intacta e ainda com o bolso costurado por dentro. Um papel caiu no chão. Era uma carta. Estava dobrada, colada por dentro do tecido do bolso, como se tivesse sido escondida ali de propósito. Era escrita à mão, num papel amarelado. E o título, em cima da folha, em letras grandes e tortas, me travou por um instante. Se você estiver me vendo aqui, me perdoe. Aquilo me gelou. Não era uma despedida comum. Não era adeus. Não era testamento. Era um pedido. E não era para mim. Era para o filho dele. Não li a carta. Nem deveria ter visto o título. Mas foi inevitável. Voltei para o corpo. E quando recomecei o processo, tudo fluiu. Como se tivesse destravado, como se o corpo finalmente tivesse permitido. O vaso drenou limpo, a rigidez sumiu, a pele amaciou. Foi uma das preparações mais tranquilas que já fiz, mas só depois daquele momento. Eu sei o que você pode estar pensando. Coincidência. Talvez o tempo de ação do produto finalmente tenha batido. Talvez o movimento que fiz para girar o corpo tenha pressionado algum ponto certo. Pode ser, mas foi imediato. Foi no instante exato em que a carta saiu do bolso. Naquela noite fui para casa em silêncio, não com medo, mas com um respeito que eu nunca tinha sentido antes. No dia seguinte, cheguei mais cedo, não para adiantar serviço, nem porque estava com pendência. Era só vontade de estar no silêncio da sala, antes de todo mundo. Queria ver aquele corpo de novo, mesmo sabendo que ele já tinha sido transferido para a sala de velório. Revisei os registros.
O nome do falecido, Álvaro Brandão. Vi que ele tinha dado entrada com o documento de um hospital público. A morte tinha sido atestada como falência múltipla dos órgãos. O tipo de coisa que a gente vê todo dia. Mas naquele dia não pareceu igual. Voltei à sala técnica e fiquei olhando o lugar onde ele esteve deitado. A carta que caiu eu não entreguei. Sei que devia. Mas também sei que se entregasse, teria que explicar onde achei, por que abri, por que não chamei ninguém. Então eu guardei. Não por má fé, mas por um tipo de respeito que é difícil explicar. Como se aquela mensagem tivesse sido entregue do jeito certo, do jeito que ele queria. Ao longo das semanas, essa história não saiu da minha cabeça. Até hoje, tem noites em que eu tô lá, preparando outro corpo qualquer, e me pego lembrando da expressão dele, serena. Mas tinha alguma coisa nos olhos. Mesmo morto, o rosto dele não estava solto. Tinha tensão nos músculos da mandíbula, nas pálpebras, no pescoço. Isso antes da carta. Depois, tudo amoleceu. Era como se alguém que ficou preso tivesse finalmente soltado os dedos de onde estava agarrado. E não foi a primeira vez que algo parecido aconteceu. Em 2009, um caso de uma mulher jovem, 40 e poucos anos. Câncer. A família me contou que ela lutou muito. Na hora do preparo, o corpo estava pálido, frio, mas a musculatura parecia ainda em esforço. Ela estava com um colar, um crucifixo. Na etiqueta do corpo constava: retirar acessórios. Retirei, como de praxe. Mas quando tirei, a pele endureceu mais ainda. E quando coloquei de volta, por puro instinto, a tensão diminuiu. Não sumiu, mas cedeu o suficiente para concluir o procedimento. Na época, achei que fosse bobagem da minha cabeça. Mas depois do caso do seu Álvaro, comecei a repensar. A gente aprende a ver o corpo como corpo. Matéria, tecidos, líquidos, reações. Mas será que é só isso? Será que o fim é realmente um corte limpo entre o que fomos e o que deixamos de ser? Tem gente que só morre depois que resolve o que precisa. E tem pedido que não é feito com a voz, nem com a boca. É feito com a rigidez, com o peso. Talvez o corpo fale de outro jeito. Talvez ele peça ajuda na hora de partir. Depois daquele caso, comecei a anotar algumas coisas. Pequenas observações. Quando um corpo reage de forma estranha. Quando algo trava sem motivo. Quando uma lágrima escorre mesmo horas depois da morte. Sim, isso já aconteceu mais de uma vez. São sinais que a gente ignora porque não estão no protocolo, mas que talvez estejam dizendo algo. Nunca mais falei com ninguém sobre a carta, mas aguardei. Está dentro de um envelope lacrado, com a mesma dobra em que caiu. Nunca li o conteúdo, só aquele título me bastou. Se você estiver me vendo aqui, me perdoe. A gente não sabe o que esse senhor fez ou deixou de fazer. Só sei que naquela sala fria, com o barulho da seringa falhando e o vaso recusando, o que destravou tudo, foi uma carta que nunca foi entregue e que talvez nem precisasse ser. Às vezes, o perdão não precisa chegar na mão de quem lê. Às vezes, ele só precisa sair do lugar onde foi escondido. E se for verdade o que dizem, que o corpo carrega mais do que carne e osso, então talvez tenha sido por isso que ele esperou. Esperou alguém encontrar o que estava preso. E naquele dia, esse alguém fui eu. Não sei se acredito em alma, em espírito, nessas coisas, mas depois daquele dia, toda vez que um preparo não funciona, toda vez que o vaso trava, eu me pergunto, será que ainda falta alguma coisa, além do que os olhos veem? Meu nome é Silvio, tenho 56 anos e sou tanatopraxista há mais de 30. Já perdi a conta de quantas vezes fiquei sozinho em salas frias, com corpos que mal tinham esfriado. Não sou do tipo místico, nunca fui.
Aqui dentro, a gente aprende rápido a separar fé de função. Se misturar muito, você enlouquece. Mas vou contar algo que me fez repensar tudo isso. Não é história para assustar, nem para entreter. É só o que aconteceu comigo. E até hoje, eu não consigo explicar. Tudo começou numa terça-feira normal. Peguei o corpo de uma senhora de idade, falecida durante o sono. 74 anos, sem violência, sem trauma, sem mistério, morte natural em casa. Os familiares a encontraram deitada de lado na cama. Típico. Quando abri o saco de transporte, a primeira coisa que reparei foi o rosto. A expressão era calma, olhos fechados, tudo em ordem, exceto o pescoço. Estava virado para o lado esquerdo, mas não de forma relaxada, como alguém que dorme de lado. Era uma torção sutil, só que forçada demais para ser confortável. O que me incomodou não foi o ângulo em si, foi o foco do olhar. A cabeça parecia apontar para um canto específico da sala, como se ela tivesse morrido encarando alguma coisa. Primeiro pensei em rigidez cadavérica. Às vezes o corpo endurece na posição em que foi encontrado, mas o estranho é que a torção não correspondia à posição relatada na ficha. O texto dizia claramente que ela foi encontrada deitada de lado, com a cabeça levemente apoiada no travesseiro. Não havia hematomas nem luxações. O pescoço estava duro, mas sem sinal de lesão. Mesmo assim, tentei corrigir o posicionamento. Com cuidado, como sempre faço. Apoiei a base da nuca e reposicionei o queixo. Minutos depois, quando voltei da pia, o rosto tinha voltado. Estava na mesma posição, virado para o canto esquerdo da sala. Achei que talvez tivesse escorregado um pouco. A maca metálica não ajuda, mesmo com o apoio. Repeti o movimento, mais firme dessa vez, e voltou de novo. Na terceira tentativa, eu segurei por mais tempo, mantive a cabeça reta enquanto preparava a cavidade abdominal, mas bastou virar as costas. E lá estava, como se o corpo tivesse escolhido aquela posição. Fiquei um tempo parado, só olhando. E pela primeira vez em muito tempo, me senti observado. Terminei o serviço. Não sou de abandonar preparo nenhum por bobagem, mas aquilo ficou comigo. Tanto que no dia seguinte, quando recebi outro corpo, reparei na mesma coisa. Homem de meia idade, infarto fulminante, dormindo. Nenhum parentesco com a senhora do dia anterior. Mas, quando fui ajustar a posição para o embalsamamento, o rosto, de novo, virado para o mesmo lado, esquerda. Exatamente o mesmo ângulo, mesmo foco, mesmo desconforto. Pensei que fosse paranoia, coincidência. Até que na quinta-feira aconteceu de novo. E na sexta, dessa vez com um rapaz de 22 anos. Acidente de moto. Chegou dilacerado, mas o rosto intacto e virado para a esquerda, fixamente. Foi aí que comecei a registrar. Usei uma folha em branco e escrevi à mão. Nome, idade, causa da morte, posição da cabeça. 5 corpos, 5 olhares. Todos apontando para o mesmo lado. No sábado, abri a câmara fria com mais calma. Já tinha terminado todos os procedimentos pendentes. Nenhuma família marcada para visita. Eu estava sozinho, como de costume, e decidi fazer um teste. Escolhi um corpo que ainda ia ser preparado. Um homem que faleceu dormindo, aparentemente sem sofrimento. Repeti todos os passos do preparo, mas com um cuidado extra na hora de posicionar a cabeça. Dessa vez, virei para o lado direito. Fiz questão de travar o queixo com um apoio. Amarrei levemente com faixa, só para garantir firmeza. E fui embora. No domingo de manhã, fui o primeiro a chegar. Ninguém tinha mexido em nada. Mas quando abri a porta da câmara, o corpo estava deitado de lado, virado para o outro lado, para o lado esquerdo. A faixa estava frouxa no chão. O apoio tinha deslizado um pouco, mas não fora da posição. O corpo parecia ter virado sozinho, sem ajuda, sem explicação.
Fiquei parado uns bons minutos, só ouvindo o motor da refrigeração trabalhando. Um zumbido constante que naquele dia parecia mais alto, mais carregado. Engoli seco e fechei a câmara. Na segunda-feira, um colega comentou, em tom de brincadeira, que eu andava calado demais. Perguntou se eu estava ficando impressionado com os corpos. Ri, como quem tenta afastar o medo com racionalidade. Mas já era tarde. Eu já estava obcecado. Peguei meu caderno e fui voltando nas fichas da semana anterior. Revi fotos, laudos, anotações, e uma coisa me travou. Todos os mortos tinham morrido dormindo. Mesmo os casos de infarto, mesmo os acidentados. Nenhum deles tinha falecido em estado de alerta. Nenhum com expressão de dor ou trauma no rosto. Morreram, olhando para o lado esquerdo. Comecei a pensar se o olhar era um reflexo final. Uma espécie de último impulso. Não físico, mas espiritual. Uma reação invisível a alguma coisa que a gente não vê. Como se o corpo estivesse respondendo a algo do outro lado. Uma presença? Uma direção? Talvez só um ponto de passagem. Ou um aviso. E mesmo que isso tudo soe absurdo, digo com toda a frieza que o ofício me deu. Não era coincidência. Desde então, parei de forçar a cabeça de ninguém. Se o rosto está virado para a esquerda, deixo. Se está de lado, deixo. Se está de costas, eu respeito. Não é medo, é respeito. Como se fosse a última decisão que aquela pessoa tomou. Mesmo depois do fim. Mesmo depois de morta. E para quem acha que isso tudo é bobagem de quem trabalha demais com os mortos, só digo o seguinte: você não sabe como é ser observado por quem já não deveria ver mais nada. Você não sabe o que é ter a sensação de que a cabeça virou, não porque o corpo relaxou, mas porque alguém o chamou. E o que mais me assusta é que nunca é para o centro da sala, nunca é para o teto, nunca é para o chão, é sempre o mesmo canto, o mesmo ponto, no lado esquerdo da sala. Desde então, reorganizei a disposição dos equipamentos no necrotério. Evito ficar muito tempo perto daquele canto. E mesmo sem acreditar em nada, eu não viro as costas para ele. Vai saber. Nunca mais tentei mudar o olhar de um morto. Se eles olham para lá, é porque tem alguma coisa lá.